Começando mais um Falha de Cobertura na Copa do Mundo do Catar e é recorde de 0-0, é ingresso a R$1.000, é não poder usar nem faixinha colorida e tudo isso sem cerveja. E essa, nesse clima, foi a aguardada rodada das eliminações que não eliminou ninguém, só o próprio Catar e, naturalmente, o Canadá. O Canadá, craque Daniel, que estava preocupado com a possibilidade de se classificar e ter que trocar todas as passagens de volta para o Canadá que eles já tinham comprado há muito tempo, por final da primeira fase, Daniel. É uma eliminação em nome do cronograma de transporte. Vocês vão ter que me engolir. Vocês vão ter que me engolir. Craque Daniel, menino bom. Boa noite, professor Serginho da Pereira Nunes. Vamos iniciar aqui mais um programa maravilhoso, eu tenho certeza. Serginho da Pereira Nunes. Professor. Boa noite, craque Daniel. Transporte, que é um assunto muito sério pro canadense, o que acabou eliminando a equipe, Daniel. E as eliminações, principalmente nessa Copa, também são muito importantes, porque em termos de quantidade, as eliminações trazem muito mais alegria ao torcedor do que o campeão. Porque o campeão é um só e os eliminados são todos os outros. E no Catar, Serginho, no atual regime do Catar, você tem que se apegar a qualquer alegria que aparecer. Não dá pra ficar escolhendo. Até porque, eu mencionei aí na abertura que o ingresso é R$1.000, o ingresso mais barato é R$1.000. Pra você que já tá no Catar. Esse é um valor que dá direito a você entrar no estádio a pé. Porque o ingresso, só o ingresso mesmo, não te dá direito a nada. Não dá direito nem a direitos humanos, Daniel. Exatamente, Serginho. Eu tenho até anotado aqui, são R$1.000 de ingresso, mais R$15.000 de passagem, mais R$3.000 de hospedagem, mais R$1.000 de comida, e isso sem álcool. Ou seja, quase R$20.000 para você curtir um 0-0 no deserto, sóbrio. É por isso que o pessoal fica fazendo ola na arquibancada o tempo todo, né? Qualquer jogo que você vai ver, você tem ola. Porque depois de você pagar R$20.000, alguma diversão você tem que ter. Senão você pagou R$20.000 só para sentar numa cadeira ruim, longe de casa. É a ola mais cara da história. O Canadá, Daniel, que foi muito exaltado por ter jogado bem contra a Bélgica, perdeu. Porque, pelo visto, nessa Copa, todo mundo joga bem contra a Bélgica. Parece aí, Serginho, que a gente vai ter que admitir que o Brasil pegou a Bélgica na Copa errada. Exatamente. O Canadá também, ele é inexperiente no futebol. Isso é uma coisa aí que também a gente não pode sair julgando o Canadá como se ele tivesse 5 Copas do Mundo. Ele não tem nem uma Copa América, ele não tem nem uma Taça Guanabara. Quer dizer, o Canadá chegou agora no esporte e por causa dessa inexperiência, eles caíram na armadilha do gol cedo, Daniel. Inclusive, é o segundo gol mais cedo de todas as Copas. Pra você ter ideia aí, Serginho, da inexperiência e da precipitação dessa equipe. De repente, isso já era uma estratégia do time croata para colocar o Canadá nessa difícil posição de ter feito gol cedo. O 1-0 a favor cedo, Serginho, é um placar que só não é tão perigoso quanto o temido 2-0 a favor. 2-0 a favor é um placar extremamente desfavorável e a história mostra isso. Eu não sou psicólogo, mas quando eu vi o zagueiro canadense socando o chão, chorando aos berros, algo me disse que não ia dar certo essa jornada de hoje para a equipe do Canadá, Serginho. Pode ser também simplesmente um atleta altamente motivado. Me lembrou, inclusive, o atleta costarriquenho. A gente vai falar agora de Japão e Costa Rica. O zagueiro costarriquenho, que após fazer uma falta na entrada da área, que impediu aí um ataque perigoso do Japão, ele comemorou essa ação socando o próprio crânio, Serginho. E aí uma alusão muito clara, de uma influência clara do técnico Bernardinho. E aí você vê que motivo de orgulho para nós brasileiros saber que o esporte brasileiro ainda influencia o mundo inteiro. Japão 0, Costa Rica 1. Sobre essa partida, o que sempre chama atenção, sempre está despertando os olhares do mundo inteiro, é o comportamento do educado torcedor japonês, que já tinha limpado as próprias arquibancadas depois do primeiro jogo. Mas agora, você limpar o seu próprio lixo depois de uma vitória sobre a Alemanha é uma coisa.
Mas sair catando o seu próprio lixo depois de uma derrota para Costa Rica, aí, Serginho, infelizmente eu vou ter que dizer que educação tem limite. O certo seria quebrar tudo, Daniel. O certo seria isso. Marcou a educação, que é do povo japonês. Então ele poderia chegar, seu Catar, tudo bem? Posso danificar seu patrimônio aqui rapidinho? Só dar uma revolta nossa, que o nosso time perdeu aqui para Costa Rica. Uma manifestação nossa, depois eu pago, eu já passo meu cartão. E aí pega a cadeira e joga meio metro pro lado, pronto. O que o Japão também poderia fazer, se eles tivessem mais vivência em cultura de estádio, eles poderiam pegar esses detritos aí do estádio e arremessar no ônibus da equipe japonesa. Que é isso que você faz quando o seu time não joga bem. Ou então até a torcida, inclusive a torcida brasileira, faz isso muito bem com pedaços do estádio, com restos de obra. É uma forma de reciclagem, inclusive. Mais um jogo marcado por gols anulados, Caca Daniel. Esse Espanha 1, Alemanha 1. Teve gol anulado para tudo quanto é lado. E estamos aqui, queria avisar aqui a todo mundo, né? A gente combinou, você mesmo trouxe essa ideia, que nós estamos aqui do Falha de Cobertura contabilizando todos esses gols para o nosso prêmio Lucas Mugni de gol mais bonito que nunca existiu, que vai rolar aqui no final da competição Copa. Daniel. Inclusive, a comemoração da anulação via VAR é um novo gol, Serginho, nessa Copa do Mundo. É um show de emoção. E outra, se todos esses gols anulados, né, fossem para a equipe do Catar, ela também estaria eliminada porque os gols foram anulados, Daniel. Então, não dá para acontecer isso. Se todos os atletas estivessem atuando com um smartwatch, de qualquer marca aí, desses relógios de idiota, um smartwatch em campo, os próprios atletas poderiam conferir se o gol valeu ou não, em campo. Mas aí eu acho que a gente ia voltar, Daniel, para aquela regra da pelada de presídio, Daniel, onde todos os jogadores são árbitros. Eu até entendo, porque realmente sai menos briga, mas eu acho que isso daí deixaria o futebol um pouco mais triste. Mas, Serginho, é justamente no futebol presidiário, por sair menos briga, que ele não é comercialmente tão interessante. Eu sei que você tem um apego aí, né, pessoal, e como eu também tenho, ao futebol presidiário, mas a gente tem que reconhecer a falta de potencial para venda desse tipo de competição. Tanto é que ela não acontece. Se não fosse... Nós somos os únicos, Serginho, que tentamos fazer esse tipo de venda. Infelizmente, ainda não há maturidade do jornalismo esportivo para fazer esse tipo de compra. Mas nós vamos vencer esse preconceito, Serginho. Mais esse. Um dia nós vamos. Com certeza. Agora, eu queria falar, craque Daniel, uma coisa muito séria aqui, que é da influência do técnico Fernando Diniz, do Fluminense, nesse time da Espanha, Daniel, na seleção da Espanha. A Espanha está importando todo o conhecimento do Fernando Diniz para lá. Não, nós podemos até falar, a gente pode até fazer disso um tema, mas na minha opinião isso nem é um tema, isso é apenas um breve comentário, porque esse time da Espanha, por mais que tenha influência do Fernando Diniz, sem um Paulo Henrique Ganso ali no meio, não deve deslanchar nessa Copa, tanto que teve muita dificuldade com a Alemanha. Não, até o Germancano poderia entrar, que já está acostumado com o esquema do Diniz, porque ele poderia se naturalizar em qualquer país, né? Ele está de bobeira, e a Argentina também não quer levar, mas infelizmente parece que ele não interessou em nenhum país. E você também, dentro agora, já que estamos no campo das possibilidades, você botar um Aleph Manga do Coritiba, depois de uma noite bem dormida, ele faria um estrago nesse Espanha e Alemanha hoje, assim, em qualquer lado, qualquer das duas equipes. Mesma coisa o goleiro Neuer, por exemplo. O goleiro Neuer, ele é um goleiro que muito bom com a bola no pé. Você vê que ele sai pelo alto, ele sai por baixo, ele dribla, ele dá um lançamento. Às vezes ele tá lá na função ali de terceiro zagueiro. Ou seja, se ele quisesse, ele poderia jogar no meio-campo do Vasco da Gama fácil, Daniel. Com a camisa 10 do Denê. É porque ele não quer. Ele não quer. Agora eu queria voltar aqui nessa partida, só para encerrar a coisa da Alemanha, o último lance da partida. Que o último lance da partida, quando estava 1-1, já nos acréscimos, o atacante alemão, ele invadiu ali, ficou de frente pro goleiro, invadiu sozinho, de frente pro goleiro. Mas ele decidiu cortar pra linha de fundo, Daniel, para ficar mais difícil chutar. Eu não entendi esse lance. Esse lance aí é fácil, esse é um lance muito comum, que é o seguinte, eu que já fui atacante, eu posso dizer, quando você tem um gol muito fácil pela sua frente, ainda mais no final de uma partida decisiva, se você perder, você vai ser muito criticado. E o atleta sabe quando ele vai perder. Provavelmente o atleta alemão sabia que ele ia perder esse gol, ele corta para um lado estranho para tornar o gol mais difícil, aí quando ele perde o gol, ele não é tão criticado. Marrocos 2, geração belga 0.
Serginho, os marroquinos perderam o respeito com o goleiro Courtois. Até tiro de meta eles estavam batendo direto no gol. E tava entrando tudo, Serginho. Exatamente. Em relação a isso, cara, Daniel, eu queria fazer um questionamento. Você tem todo o espaço para fazer os seus questionamentos, Serginho, desde que eu concorde com eles. Nós, da imprensa especializada, torcedores e amantes da Copa do Mundo, já podemos decretar o fim da grande geração belga? Sim! Que bom. E o Falha de Cobertura tem autoridade, talvez o único programa que tem autoridade para decretar isso. E está decretado o fim da geração belga. Uma geração que encantou o mundo com seus 0 títulos mundiais e 0 títulos continentais. Parabéns, geração belga. Argentina 2, México 0. Eu queria começar falando, craque Daniel, uma coisa muito triste em relação ao time da Argentina, uma coisa que tem me machucado profundamente. Eu só não tenho chorado porque eu tô sem água. É difícil chorar desidratado, Serginho. Eu tô ficando triste, porque a Argentina simplesmente abandonou o mullet, Daniel. E você tem lugar de fala, você tem lugar de fala pra ficar entristecido com isso, Serginho. Exatamente. Por isso que ninguém respeita mais. A Argentina que tinha os jogadores com os cabelos mais bonitos. Você lembra de um Batistuta, Daniel? Um Canidia? Um Canidia, o cabelo do Canidia. Até hoje. O Canidia hoje, ele tem 70 anos de idade, um total de 4 fios de cabelo, belíssimo, Serginho. Loiros, luminosos. Até passando dos ombros. O Canidia saindo da praia, numa água, com os 4 cabelos totalmente molhados, jogando de um lado pro outro. Isso é uma beleza indescritível, Serginho. Mas eu fiquei triste. Eu só queria complementar. Não, ninguém respeita mais a Argentina. Eu só queria complementar, Serginho, que eu tenho certeza, se você não tivesse o cuidado que eu testemunho que você tem com os seus cabelos, você não teria a autoconfiança necessária para se hidratar com a sua própria tosse, Serginho. Por mais que tenha sido eu que tenha te ensinado. Se você não tivesse esses cabelos, você não teria essa desenvoltura. E você não teria encantado o Brasil com esse hábito que você adquiriu nessa Copa do Mundo, Serginho. Eu queria trazer, Caco Daniel, uma situação que aconteceu com essa Argentina aí, só para finalizar, da situação do atleta Rodrigo de Paul, Daniel. O atleta Rodrigo de Paul, segundo os fãs aí que acompanham ele ali nas redes sociais, ele passou a noite inteira curtindo as fotos da namorada dele no Instagram. Isso de 1 da manhã até as 6 da manhã. Mais de 450 fotos. Ela posta bastante. Exatamente. E ele fez isso para não acordar ela, para não ter que ligar para ela de madrugada, acordar, né? Porque ele queria falar com ela, muita saudade. Mas ele não quis incomodar, então ele curtiu 550 fotos. Quando ela ia chegar de manhã, ela ia ver aquela quantidade de like e ia falar, pô, ele pensou em mim a noite toda. E ela a chamada avalanche de likes, Serginho. Exatamente. Mas é o resultado disso. A namorada dormiu a noite toda, mas ela não ia jogar, Daniel. Quem ia jogar, que era o De Paul, ele não dormiu. Tanto que ele foi substituído ali no intervalo. Serginho, eu concordo aí com a sua visão. Eu acho que o dia que a namorada dele tiver uma partida decisiva de Copa do Mundo contra o México, aí sim, você não liga, deixa a pessoa dormir. Mas caso contrário, tem que ligar. Liga, fala qualquer coisa e dorme. Agora, quem me chamou atenção negativamente foi o atleta mexicano, o goleiro Ochoa. Ele que é descongelado, ele é conhecido, né, por ser descongelado de 4 em 4 anos para jogar apenas as Copas do Mundo. Mas pelo visto, pelos gols que ele tomou, faltaram aí uns 10 minutinhos no micro-ondas que ele não estava totalmente descongelado não, Serginho. Não estava. Tanto que ele nem conseguiu nem esticar o bracinho dele. Expectativa da seleção! O assunto do momento é o substituto do atleta Neymar. Quem será o substituto do Neymar? Até o momento que nós estamos gravando esse programa, ainda não há um substituto anunciado. Mas caso, quando você estiver assistindo, já tenha sido anunciado um substituto, eu ainda assim não apostaria nessa informação. Vale o debate, porque esse tipo de situação costuma ser mudado em cima da hora. Inclusive, estão falando muito aí do impacto emocional no grupo da seleção com essa condição do Neymar, mas eu não caio nessa, Daniel. Eu não caio nessa porque num grupo de Copa do Mundo, a maioria é reserva, Daniel. E nada alegra mais um reserva do que um titular machucado. Até o terceiro goleiro fica motivado, Daniel. A primeira opção para esse substituto, aí, por uma questão de lógica, de coerência, todo mundo sabe que seria o atleta Bernard.
né? Em 2014 foi assim, talvez até por uma questão aí estratégica, tática aí do treinador, dos treinadores, né? Que como são nomes que rimam, você facilita a comunicação, você mantém a comunicação dos jogadores que estão em campo muito parecida. Só que, apesar do Bernard já ter se disponibilizado a viajar para o Catar, que também, por coincidência, é um país que rima com o Neymar, então parece que tudo está conspirando a favor do atleta Bernard, parece que ele não vai conseguir chegar a tempo. Então, na sua opinião, professor, você que tem acompanhado a preparação da seleção brasileira muito atentamente, quem, na ausência do atleta Bernard, quem seria o substituto de Neymar? Em relação a posição e a coisa de rimar, e também aí com esse precedente que o Daniel Alves abriu, eu de repente acho que o Tite poderia levar o Nilmar, Daniel, aquele Nilmar do Inter e que depois jogou no Corinthians também. Ou pelo menos levar o tornozelo do Nilmar, caso o Nilmar não possa ir. Eu não sei se o tornozelo do Nilmar ajuda em alguma coisa não, Serginho, mas poderia ser realmente uma logística aí ousada da CBF de colocar o tornozelo do Nilmar num balde com gelo e enviar para o Catar. O problema é que o Catar é um país muito quente, esse gelo derreteria rapidamente, eu não sei em que estado de putrefação esse tornozelo chegaria para ser ali parafusado na perna do Neymar. Então isso tem que ser analisado também com muita calma, todos esses fatores. Agora, Serginho, digamos que não chegue o tornozelo do Nilmar, pelo menos não em boas condições. De repente chega até ali com muitas moscas em volta, uma coisa realmente que fica impraticável até pelo mau cheiro. E já talvez não teremos o Bernard. Na sua opinião, Gabriel Jesus seria um bom nome? Cara, Daniel, o Gabriel Jesus ele seria um bom nome porque o Gabriel Jesus ele respira gol. Todo mundo sabe disso, que esse atleta ele respira gol, Daniel. O problema é que ele faz muito pouco gol em Copa do Mundo. Então, em Copa do Mundo, ele é um atleta que respira muito mal. E isso pode atrapalhar o desempenho dele, às vezes até uma noite mal dormida. Porque quando você não respira, você começa a sonhar com o elevador caindo, com tá preso na porta, com o cachorro mordendo tua perna, e aí você não dorme direito e você não está preparado fisicamente para poder entrar em campo pela seleção. Aí eu começo a ouvir muito na imprensa, tenho certeza que vamos ouvir cada vez mais, à medida que os atletas vão se machucando, que o Tite deveria ter levado o Endrick do Palmeiras, né? Que foi um jogador por ser uma jovem promessa, foi muito pedido e agora começa a ser lamentada essa ausência. Eu acho que a CBF fez certo. Um jogador tão jovem, tão promissor, a tarefa da CBF não é motivar esse atleta, é desmotivar esse atleta, para o sucesso não subir a cabeça dele. Tem que mostrar vídeos para ele de atletas promissores que não foram bem-sucedidos, que hoje estão numa situação muito difícil às vezes até de vício em drogas e bebida. Tem que mostrar vídeo de Dedé Santana pedindo emprego para a TV Record, vídeo de golfinho preso em rede de pesca, para o atleta realmente ir se deprimindo cada vez mais e evitar o deslumbre. E o substituto do Danilo, Serginho, como que você vê esse outro problema de contusão do Brasil? Se não entrar o Daniel Alves, que é o risco que a gente está correndo, o risco do Daniel Alves ele é cada vez maior. E foi dado aqui em primeira mão no Falha de Cobertura. Exatamente. E ninguém tomou nenhuma providência. As pessoas ouviram, acharam engraçado, mas esse risco só está aumentando, Daniel. Mas amanhã, ou hoje, se você estiver vendo esse programa hoje, ou ontem, se você já tiver visto esse programa, entrou, ou vai entrar, ou talvez entre, o atleta Militão, Daniel, na lateral. Agora a pergunta que fica é o seguinte, se o zagueiro machuca, vai entrar quem? Provavelmente o atleta Bremer. Mas a pergunta que fica é, o que é Bremer? Participação do internauta. A primeira é do internauta Fernando Monteiro. Ele diz o seguinte: dado que as lesões no Neymar e no Danilo são em tornozelos diferentes, não valia a pena fazer um transplante para deixar um jogador com 2 tornozelos bons e um com 2 ruins? E aí eu pergunto, a seleção brasileira tem tecnologia médica para isso? Tem. Tecnologia tem. E a outra mensagem é do web espectador Felipe Leone, e ele diz o seguinte: craque Daniel e professor Serginho, o Canadá nunca tinha feito um gol em Copa. Nessa Copa, não tinha levado gol também. Aí foi fazer um e levou 4 depois. Foi inteligente ter feito esse gol? Não era melhor ter errado e feito outro 0-0? Com certeza. E com esse questionamento que eu não tenho nem
coragem de responder, nem coragem de refletir sobre isso, tamanha potência dessa reflexão. Eu digo ponto final no Falha de Cobertura de hoje. Obrigado pela sua audiência mais uma vez. Vamos voltar em algum momento depois do jogo do Brasil e Suíça, para trazer a análise que você precisa, talvez aqui, não a que você queira, mas a que você precisa sobre essa partida. Com certeza, vamos destrinchar esse jogo. Continue doando no Pix Água pra Serginho. Vamos ver se pelo menos tem uma primeira doação. Você falou que até agora não teve nenhuma, né? Vamos ver se tem uma primeira aí. Não, houveram algumas doações, Serginho, mas aí eu tenho que